Então, tem muitas coisas na cadeia de libertação que nós precisamos entender. Muitos vícios que as pessoas vivem, que quando você vai estudar, são coisas que passam de pai para filho. E não tem, nós temos que romper. A nossa alma precisa ser liberta. De questões de sangue, de raça, de país, de questão de pecados que nós cometemos muitas vezes há muitos anos atrás, dos quais não nos arrependemos, ou se nos arrependemos, não renunciamos. O inimigo fica à nossa volta, ele não desiste, ele é oportunista, e quando nós rompemos com essas cadeias, e rompemos com essas forças das trevas, o que acontece? Nós conseguimos viver em liberdade. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, verdadeiramente, Ele levou sobre si todos os nossos pecados, e verdadeiramente, Ele pagou por todas as nossas iniquidades. Está tudo quitado, tudo pago. Nós estamos livres. Todos os demônios, todos os principados e todas as potestades foram expostas publicamente à vergonha, e Cristo triunfou sobre elas. Essas potestades e esses demônios e esses principados, eles não podem mais oprimir, não têm mais o direito legal, não podem permanecer. Deus deu à igreja o poder de expulsar os demônios, o poder de ordenar aos principados que saiam, mas ninguém expulsa o que não sabe que tem. Você não vai expulsar um penetra de festa se você não sabe que ele está lá. Vai? Não. Tem muitas doenças evoluindo no nosso corpo que nós não estamos tratando, por uma simples razão: nós não sabemos que elas existem. É assim ou não é assim? Não existem doenças que, quando chegam a dar sintomas, já é tarde demais? Silenciosas, sorrateiras. Assim é o demônio na nossa vida. Muitas vezes ele é quieto, silencioso, sorrateiro, e nós não temos discernimento para percebê-lo. Por quê? Porque o espírito de engano, que é ele mesmo, faz com que a gente tome posse de coisas que não são nossas, como se fossem. Existem setas malignas que ele joga na nossa mente, no nosso coração, todos os dias. Não é você que está pensando, não é você que está sentindo, mas por não conhecer como funciona o mundo espiritual, você se apossa daquilo como se fosse seu. Muitas vezes ele trabalha em cima das dores, das mágoas, das rejeições. Ele lança setas malignas sobre você e faz com que você lembre daquelas dores, e você pensa que é você que não perdoou, e você pensa que é você que não se arrependeu, porque ele joga aquela montanha de sentimentos, e quando nós cedemos, ele entra novamente. Então nós precisamos aprender sobre isso. Nós precisamos realmente aprender a vigiar o que vem na nossa mente e as nossas emoções. A área de batalha, aonde o inimigo nos domina e nos oprime, não é o nosso espírito. Porque no momento em que nós convertemos o nosso coração a Deus, o nosso espírito se reconecta com o Pai. Mas nós temos uma alma manchada, suja pelo pecado. Essa alma é o lugar onde nós tomamos as nossas decisões, aonde nós fazemos as nossas escolhas. E muitas coisas que estão dentro da nossa alma, guardadas, escondidas, foram escolhas que nós tomamos em mantê-las guardadas. A casa é sua. Se você quer guardar roupa velha, sapato velho, panela velha, que não serve mais para nada, eu tenho como entrar na tua casa e dizer o que você guarda e o que você não guarda? A casa é sua. Eu tenho coisas que eu não guardo na minha casa, eu acho que é desperdício de tempo, de espaço, até para mantê-las ali. Tem coisa que eu já dou, já passo para frente, não fico esperando 20 anos para emagrecer, para pôr aquela camiseta de novo. Eu passo para frente, e a minha casa, meu guarda-roupa, a minha vida. Assim é a tua alma. A tua alma é tua alma. E é você que escolhe o que você vai guardar e o que você vai pôr para fora.
Pronto, é assim. Você viveu 20 anos antes de Jesus e foi guardando coisas. 30 anos antes de Jesus e foi guardando coisas. Jesus chegou na tua vida, aleluia, mas eu não quero jogar essas coisas. Pronto, decisão sua. Quer ficar com elas, fique. Jesus não vai arrancá-las de você. Porque Ele te deu livre arbítrio. Agora, se você permanecer guardando essas coisas, você vai ser o quê? Uma porta aberta para que demônios venham. Que coisas são essas, pastora? O que eu posso estar guardando? Que pode ser, tantas coisas. A falta de arrependimento, por exemplo. Não vou mais, mas gosto. Quem está entendendo? Eu não faço mais, mas ainda tenho uma tristeza por não fazer, porque eu gosto. Então eu guardo aquelas memórias e brinco com elas. Do tempo em que eu namorava muito, adulterava muito, eu coloquei coisas na minha alma, sim ou não? Depois eu me converti, sei que adultério é pecado, não adultero mais. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu ainda brinco com os meus pensamentos. Quem está entendendo? Como era bom. Só Deus sabe a luta que eu tenho todo dia para não pecar. Por quê? Porque lembra e porque gera ainda no seu coração desejos. Vê de verdade o que aconteceu. Eu aprendi, presta atenção aqui no que a pastora está ensinando. Eu tenho temor a Deus, tenho consciência do que é certo e errado, não quero pecar contra Deus, mas de fato ainda não me arrependo. Quando não há um arrependimento genuíno na nossa vida, a gente mata um leão por dia, porque o desejo vem todos os dias. Parei com a droga, mas ainda tem dentro do meu coração coisas que eu acho que não é bem assim. Quem está entendendo? Eu estou tentando trazer numa linguagem super simples para você entender. Eu acho que quando eu sair da casa de recuperação, ainda vou tomar uma cerveja, porque eu acho que não dá nada. De fato e de verdade, guardamos na nossa alma as decisões más que nós tomamos e não nos arrependemos dela. Quando que o efeito das coisas ruins da nossa vida sai da nossa alma? Quando genuinamente nós nos arrependemos dos nossos pecados. É quando o véu, quando acontece aquele terremoto na nossa vida, e no milagre sobrenatural, o véu que nos separa de Deus se abre, e nós olhamos para as coisas que nós temos guardado dentro de nós, dos pecados que nós cometemos, e verdadeiramente cai um peso. Meu Deus, o que eu fiz? Arranca de mim, tira de mim. Senhor, socorro. Senhor, não quero mais viver assim. Nós vemos muitos cristãos dentro da igreja, que vivem uma vida de aparência. E se você começar de conversa de boberol, ele entra na onda e surfa na onda. Ele vai para lá e vai para cá, e olha, se achar uma brecha, ele mostra o tamanho do nível da mundanice do seu coração. É assim ou não é? Porque de fato e de verdade, essa pessoa ainda acha que o que ela fez não dá nada, porque não está prejudicando ninguém, a não ser ela mesma. Quem está entendendo? Ela não se arrependeu, não foi gerado nela. Agora, por que não é gerado e nunca será? Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do erro, da injustiça. E é só o Espírito Santo. Eu não posso fazer isso. Eu vou pregar, eu vou ensinar, mas eu não tenho o dom de convencer ninguém a mudar de vida. Eu trago a verdade.
O Espírito Santo em você te convence da verdade e muda a tua vida. O que eu quero dizer aqui, querido, se de verdade você está aqui para ter uma alma limpa, para estar prontinho para viver o sobrenatural de Deus e as coisas mais deliciosas de Deus na tua vida, porque não existe nada mais prazeroso do que a presença de Deus. Não existe nada mais delicioso e que te dê mais realização do que estar na presença, viver na presença e contemplar a presença. E se você quer isso, primeira decisão para esta série de ensinos que já começou. Quinta-feira foi maravilhoso, ontem foi extraordinário, hoje nós vamos para cima, e cada pastor que vai passar aqui vai estar ensinando. Mas se você quer, você precisa se aproximar do Espírito Santo. Você precisa se aproximar do Santo Espírito de Deus com um coração quebrantado. Senhor, eu reconheço que não me arrependi. Verdade atrai a Deus. Eu reconheço que eu ainda acho que o pastor exagera. Ainda acho que a Bíblia não está correta. Mas o que você acha não vai te salvar. O que vai te salvar é o que Deus acha. O que Deus não acha. Deus não acha nada, Deus sabe. Deus tem certeza. Então se exponha ao Espírito Santo. Se exponha, vale a pena, estou falando para você. Estou te dando um conselho de mãe para filho. Vale a pena. Espírito Santo, verdade é. Eu gosto de estar na igreja, é legal estar lá, adoro as músicas, gosto da companhia, gosto de ouvir a pastora pregar, mas a verdade é que nada mudou dentro de mim ainda. E dentro de mim eu sou o mesmo, por fora eu disfarço. E às vezes eu consigo disfarçar um mês, um ano, mas dentro de mim é uma luta constante. Será que tem como viver em paz? Tem. Será que tem como viver sem essa tentação do inferno? Tem, porque a Bíblia mesmo diz que quando nós resistimos ao inferno, ao diabo, ele foge de nós. Então, Senhor, vou marcar um tempo com o Senhor. Eu vou ler a Bíblia durante 10 minutos e vou orar. Espírito Santo, transforma a minha vida. Espírito Santo, mostre para mim aonde eu preciso me arrepender. Espírito Santo, eu não quero que essa série de mensagens desapareça e não aconteça nada em mim. Eu estava conversando com um dos meninos do sítio, não sei se eles estão assistindo o culto agora das 5, das 7, provavelmente das 7, não sei, mas ele falou para mim, ele voltou, ele caiu e regressou, e eu estava dando uma aula, porque nós temos um currículo na casa, então termina, a gente recomeça, né? Porque eles têm que aprender aquelas matérias para poder mudar, entender as coisas da sua alma. E ele olhou para mim, como é que pode? Eu tinha esquecido. Eu não lembrava disso. Se eu tivesse lembrado disso, eu teria reagido. O inimigo rouba a palavra da gente. O inimigo rouba o entendimento da gente. Você sabe quando quando tinha, né, aquelas prensas antigas, você passava tinta, depois vinha a prensa. Hoje já é outra tecnologia, mas para que aquela tinta fixasse no papel, tinha que ser prensada. Olha que exemplo que veio aqui na minha cabeça agora. Tinha que ser prensada. A palavra de Deus que é liberada aqui, ela tem que ser prensada pelo Espírito Santo, para ela ser o quê? Escrita em você. Ela tem que ser escrita em você. Ela precisa passar para você. E não tem atalho, viu? Não tem atalho. Não existe atalho. É ouvir a verdade e se aproximar de Deus. Em particular, temos que ter vida com Deus, para que Deus nos leve ao arrependimento da prostituição, do adultério, do roubo, da falsidade, da mentira, da inveja, do ciúme. Tem gente que faz fofoca. E não adianta, não tem pastor no mundo capaz de tirar isso de você. Não existe.
E não existe, e pode expulsar o espírito da fofoca, que ele volta com mais 7. Você pode expulsar o espírito da mentira, que ele volta carregando mais 7 com ele, a pessoa fica mais mentirosa do que era, fica mais fofoqueira do que era. Não existe, de verdade. O que existe é o que? Quando você decide que não quer mais, e você clama a Deus, e o Espírito de Deus, que te ensinou através da vida do teu pastor, que te cobre de oração, e você se posiciona, pastor, me ajude, que eu não quero mais. Aí sim, porque como que eu vou expulsar da vida do Raul o que ele não quer que vá embora? Como que eu vou entrar na tua casa e arrancar os móveis que estão estragados, se você quer que eles fiquem ali? Isso é de estimação, isso aqui eu gosto mais, isso aqui me traz boas lembranças. Cada um guarda em casa o que quer, cada um guarda na sua alma o que quer. Então você precisa buscar o Espírito Santo. E olha aqui, não é só o crente novo não, muito mais os senhores pastores, muito mais os senhores experientes, porque às vezes nós nos tornamos tão experientes que emburrecemos. Só o Espírito Santo é luz, lâmpada para o nosso caminho. Só o Espírito Santo é capaz de sondar o nosso interior, o nosso coração, mostrar as nossas intenções, para gerar em nós o verdadeiro arrependimento. Só a paixão e o amor por Deus é capaz de transformar a nossa vida. Agora, existe um outro, né? A nossa alma guarda os prazeres da vida, mas também guarda as tristezas da vida. São duas coisas que nós precisamos visitar a nossa alma e rever. Os prazeres você já viu o que é: adultério, fornicação, lascívia e tantas outras coisas boas, né? Adultério é bom, lascívia é bom, glutonaria é muito bom. Comer e comer, comer e comer, é muito bom. Os pecados que a gente comete e gosta são pecados gostosos. Cerveja, droga é bom. Não pensa que droga é ruim. Ruim é o efeito colateral que vem depois. Mas é bom. Se não fosse, não tinha milhares de pessoas buscando esse paliativo, essa sensação de prazer. Então, número 1, o que eu gosto, o que me dá prazer, o que é bom, eu preciso me arrepender. Eu preciso renunciar. Eu preciso rejeitar. Verdadeiramente preciso pedir ajuda até para os pastores, obreiros, para me ajudarem. Eu não quero mais. E o Espírito Santo vem me convencer sobre isso. Agora, tem as maldades que nós fizemos. Porque nós fizemos maldade, hein, gente? De verdade, é ou não é? Vingança, inveja. Por inveja a gente faz cada coisa. É ou não é? E deu no que deu. Muitas vezes nos alegramos com a derrota de alguém, celebramos o sofrimento de alguém, aí ó, rapaz, a gente não pode se alegrar com o sofrimento de ninguém, mas tem vezes que a gente comemora quietinho, né? A baba aqui, ó, de alegria, mesmo que a gente diga, judiação dele, mas o nosso coração está corrompido. Nós fazemos as nossas maldades. E o que nós podemos pedir para Deus? Perdão. Perdão por guardar as coisas boas e perdão por continuar fazendo as coisas ruins. E nós precisamos. Mas o cara merece. Mas o cara não vale nada. Mas escute uma coisa, não é uma decisão do que o cara merece ou não merece. É o que Deus mandou você fazer. Tem nada a ver com as outras pessoas, tem a ver com quem eu sou em Cristo Jesus. E também, olha aqui para mim, terceiro lixo que guardamos dentro da nossa alma: o mal que fizeram para nós. Rapaz,
Muitos aqui foram abusados. Muitos aqui foram espancados física e emocionalmente. Muitos daqui foram traídos. Muitos daqui foram feridos de forma terrível. Existe aquela tortura silenciosa, silêncio. Existem vários tipos de coisa que as pessoas fazem com a gente. Rapaz, não é fácil não. É fácil? Não. Claro que não é. E por que eu sei que não é? Porque eu sou ser humano. Sei que não é. Mas nós precisamos de ajuda. Porque isso é lixo. Isso é lixo. Lá no sítio eu trouxe uma ministração sobre isso. E eu falei para eles, e aquilo foi espontâneo, uma ilustração espontânea, que nós temos que decidir o que nós queremos ser. Se queremos ser uma fossa ou um depósito de lixo. Quem já foi no lixão? Né? Eu usei para eles a fossa como exemplo, mas, gente, o lixão é imundo. É terrível, mas a fossa é mais perto, dá para a gente entender. Ou você quer ser uma cristaleira? O que se guarda numa cristaleira? Na cristaleira a gente coloca o que há de mais bonito, não é? Se você tem uma taça bonita trabalhada, onde é que você vai pôr? Cristaleira. Se você tem uma lembrança de um casamento, de umas bodas, uma coisa, onde você vai pôr? Na cristaleira. Você não vai colocar coisas feias na cristaleira. As coisas ruins a gente joga no lixo. A gente joga na descarga, que vai embora. Está fedendo, que suma da minha vida. Não quero guardar isso. Sim ou não? E se nós formos analisar a nossa alma, ela é uma cristaleira? Ou ela é um depósito de lixo? Se nós formos olhar a nossa alma, ela é uma fossa? E nós estamos lá dentro? Gente, são pequenos exemplos que abrem a nossa mente. O que você tem guardado? A pessoa te feriu? Feriu. Fez uma coisa muito ruim? Fez. Não guarde em você. Deixa Jesus levar. Perdoa. Deixa Jesus levar embora. Por quê? Porque isso não é para ficar em você. Você é uma cristaleira. Para contar testemunho. Para guardar testemunho. A tua alma tem que estar cheia de testemunhos, coisas boas, coisas lindas, de coisas maravilhosas. O que não presta, deixa Jesus. O que a gente faz com as coisas que não prestam na nossa casa todo dia? O que a gente põe? O que a gente faz dentro da nossa casa com o que não presta todo dia? Joga fora. O lixeiro vem e leva embora. Você já imaginou a nossa casa, como ela estaria hoje? Eu estou casada há 36 anos. Se em 36 anos eu não tivesse jogado lixo fora? Como é que eu ia estar morando? Eu não sei de onde que a gente produz tanto lixo. Mas é muito lixo. Na alma a mesma coisa, a alma produz, nossa vida produz lixo. Você já viu as maneiras com que os lixos entram? Pelo pecado dos antepassados, pelo nosso pecado, pelas coisas erradas que nós fizemos e nós não nos arrependemos e ficamos se divertindo, dançando no lixo com o pecado, até cair de novo e dizer que não adiantou nada o evangelho. Então, pense quanta coisa está dentro da tua alma. E o que você precisa? Fazer o que eu fiz hoje antes de vir para cá. Passar na lata de lixo do banheiro, da cozinha, catar, amarrar e botar lá no lixão lá fora. Porque isso é individual, pessoal. É você. A igreja não é boa porque eu não me liberto. Não. Não tem a ver com o pastor. Não tem a ver com a igreja. Tem a ver com uma decisão interior do seu coração. Porque Jesus, Ele quer fazer. Vamos ver alguns textos bíblicos que eu separei aqui. Quero começar por Isaías 44, 22. Vamos lá examinar as Escrituras e ver como é que Deus fala, de que maneira Ele se manifesta, o que nós podemos aprender e entender de Deus. Tem muita gente que acha que não é liberto
Porque Deus não quer libertar. Porque Deus gosta do Raul. É o Raul que Deus gosta. Deus gosta da Vânia, mas de mim não. Né? Não, de mim não. Deus já me rejeitou. Não, eu nasci para sofrer. Não. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os seus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu já te remi. Olha aí. Desfaço as tuas transgressões como uma nuvem, como uma névoa, e os teus pecados como uma nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Então o que Deus está dizendo? O cara não estava em Deus, a nação estava obstinada no pecado, mas o que ele estava dizendo? Gente, volta para mim, porque eu te remi. Se quer que eu te diga uma coisa, para você entender esse texto bíblico, antes de eu aceitar Jesus, eu já estava perdoada. Antes de eu conhecer a Cristo Jesus, eu já tinha sido remida. O que quero dizer para você é que não tem essa questão de Deus querer. Deus já te remiu, Deus já te comprou, Deus já pagou por todos os teus pecados, Deus já fez. O que você precisa entender que não é Deus que está impedindo das coisas acontecerem. Ai, porque Deus pesou a mão. Ai, porque Deus escolhe os seus. Todos vocês que estão aqui foram escolhidos por Deus para ouvir eu falar sobre isso. Vocês são chamados, são escolhidos. E vocês foram escolhidos para ser remanescente e para ir para o céu no arrebatamento da igreja. Só 2 vai comigo, o resto vai ficar. Você não está entendendo? Faz com entusiasmo. Deus te escolheu, Ele te remiu, Ele pagou pelas tuas transgressões. Mas você tem que ir lá no caixa para autentificar a bênção que você recebeu. Você precisa da atitude para autentificar isso aqui. Vamos para o próximo versículo, Isaías 37, 35. Olha aí. Porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de... Era por amor ao povo? Era por amor de mim. Vou pôr outro texto para ficar mais claro. Isaías 43, 25. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de quem? Não tem nada a ver com você. É porque Deus pôs em você a imagem dEle, a semelhança dEle. E você nasceu para ser cristaleira. Ele pagou teus pecados para limpar a cristaleira. Por amor de mim. Eu apago teus pecados por amor de mim. Eu limpo o teu coração por amor de mim. Eu faço a transformação que for necessária por amor de mim. Porque você é minha imagem, você é minha semelhança, você carrega meu DNA. Você é a coroa da criação, a menina dos meus olhos. Você é sacerdócio santo, nação escolhida. Então, quando eu limpo você, eu estou fazendo por amor de mim, porque eu mesmo quero. Quando você perdoa os teus filhos, você perdoa os teus filhos porque você ama eles? Ou porque você ama tanto a você mesmo, e eles fazem tão bem para você, que você sabe que você não vive sem eles? É assim, não é? A gente, quando tem filho, a gente diz assim, como é que eu vivi sem essa encrenca? Sim, não parece que a encrenca teve com a gente a vida inteira? Quem é mãe e pai? Levanta a mão, diga aí para mim. Como que eu consegui ser feliz sem essa pessoa na minha vida? E quando você paga o estudo para eles, você paga porque ama eles? É porque a gente ama tanta gente.
E a gente se realiza neles. Você está entendendo? A gente ama tanto a gente mesmo que a gente vê neles. A gente se projeta neles. A gente quer que eles sejam doutor que a gente não foi. A gente quer que eles tenham as empresas que a gente não teve. E a gente fica mais orgulhoso no dia da formatura do que os formando. Tira a foto da cara do pai do formando. É coisa mais incrível, sim ou não é? É ou não é? Parece que a gente que está se formando, a gente fica até com pecado de orgulho. Dá um orgulho na gente de ver aquele chapéu jogando para cima. Nunca joguei um chapéu, mas já vi meus filhos jogando. Como é bonito aquilo. Mas eu faço porque estou realizando o meu sonho. Todos nós um dia não somos assim, ó, meu filho vai ser doutor. Aí faz o 3º grau, sim ou não? Sem que, ou só eu sou bobo aqui. Tem mais algum abobaiado que nem eu aqui? Levanta a mão. É assim, né? Meu filho, não, tem uns que se matam para dar um estudo melhor para o filho. É ou não é? Mas quem é que planejou que o filho ia ter um estudo melhor? O filho ou você? O filho nem sabe qual escola, você que escolhe. Quem planeja as coisas somos nós. E quem se realiza com o sucesso deles? O amor é assim. Quando eu faço para eles, a alegria é. Quando eu faço para os filhos, quem fica feliz sou eu. Sim ou não? Deus é a mesma coisa. É por amor dele mesmo. Nossos filhos são nossa herança. Nossos filhos são nossa extensão. E outra, Deus tem a sua palavra, Ele vela para cumprir sua palavra, Ele não volta atrás da sua palavra, Ele fala, Ele cumpre. E outra, vamos pensar, aqui Jesus não tinha morrido ainda, mas no próprio capítulo de Isaías, no 53, ele também fala do futuro da morte de Cristo, representando o passado, porque na eternidade Cristo foi morto antes do mundo ser criado. Então ele fala da morte de Jesus que acontecerá 700 anos depois, como se fosse passado, porque antes que Deus houvesse criado o mundo, Ele já nos amava, já sabia das nossas escolhas erradas, e antes mesmo da gente já nascer, Ele já havia preparado para nós o regresso. Então, querido, Deus quer te libertar. Querido, Deus quer te libertar. Deus te conhece pelo teu nome, sabe quem você é, sabe quando você levanta, quando você deita, e antes de você chegar na igreja, Ele já tinha quitado as tuas dívidas. Antes de você dizer sim, Jesus, Ele só estava esperando que você voltasse para Ele, para que Ele entregasse a carta de alforria. Porque os escravos antigamente, eles podiam até estar livres, mas se eles não tivessem o documento de alforria, eles podiam voltar para a senzala. Mas você sabe que alguns escravos, eu fui lá conhecer Quissamã foi no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, foi uma cidade de muitos senhores de escravos, e lá tem senzalas que até hoje, os escravos estão lá. Nós temos muitos escravos que quando veio a carta de alforria, pegaram a sua carta, foram estudar, fizeram advocacia. Eu vi Luiz Gama, agora vai ser uma série sobre ele, que era um escravo que conquistou a sua própria liberdade, e que ele foi lá e libertou a tantos outros da senzala. Quantos saíram da senzala? Mas há quantos que estão lá? Eu fui lá e eu vi. Quando o carro da gente embica no lugar das senzalas, eles entram para dentro de casa e se fecham. E o governo passado começou a pagar pensão para eles continuarem assim. Temos que romper com isso. Porque tem gente que a senzala já se abriu e ainda continua agindo como escravo, se vestindo como escravo, falando como escravo. Eu vou voltar agora para Quissamã. Eu quero fazer quero fazer um trem lá, porque aquilo me impactou demais. Olhar aquelas crianças andando descalços, sem estudo, comendo do mesmo jeito que comiam, vivendo, vestindo, calçando, tudo igual. Quando passam os descendentes dos senhores de escravo, eles curvam a cabeça. E a gente olha para eles e diz que absurdo! Nós fazemos o mesmo. Quando passa o pecado, a gente se curva para ele.
A senzala já está aberta. O preço, a carta de euforia já foi dada. Nós não somos mais escravos do pecado. Deus nos fez. E olha lá, eu mesmo sou que apago as vossas transgressões por amor de mim, os teus pecados não me lembro mais. Mas nós continuamos lembrando, porque não queremos fazer o serviço de pôr o lixo para fora. Por amor de mim, dos pecados eu não me lembro mais. João capítulo de número 8, versículo 10. Eu quero que volte um pouquinho o texto. Eu não lembro onde começou, deixa eu ver aqui. João 8. Pode pôr do 1 a seguir, volta lá no 1. Vamos ler esse texto para você ver, coisa linda, para você entender. Olha aí, Jesus entrando foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado ali ele ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher, que foi surpreendida no adultério. Veja, Jesus não conhecia a mulher, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Jesus não sabia quem era a mulher, e nem a mulher sabia quem era Jesus. Mas essa mulher, que era pecadora, foi trazida a Jesus, e ficou na frente de todo mundo. E aí, versículo 5, olha lá. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, porém, o que dizes? Olha, eles colocando Jesus numa situação que ele pudesse confrontar a lei e ser chamado de herege. Quem eram os fariseus? Doutores da lei. Os fariseus eram do partido que defendia a lei, e eles fizeram isso publicamente. Isto diziam eles, tentando para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Como insistissem na pergunta, Jesus levantou e disse, presta atenção: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles a resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um. E a começar pelo mais velho até os últimos, ficando só Jesus e a mulher, no meio aonde estava. Erguendo-se Jesus, não vendo mais ninguém além da mulher, perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peque mais. Essa mulher conhecia Jesus? Essa mulher tinha fé em Jesus? Essa mulher merecia o perdão? Essa mulher, por acaso, demonstrou qualquer arrependimento? Também não. Mas Jesus esteve ali e a salvou. E a libertou. Por que a pastora está mostrando isso? Vamos ler outro texto. Outro texto que está em João 5, do 1 a 16. Outro texto grande. Quero que caia uma barreira da tua mente hoje, em nome de Jesus. Passado essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. O cenário foi em Jerusalém. Ora, existe ali, junto à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Está até lá as ruínas hoje. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo. Por que descia? Porque é um buraco assim, sabe? É um buraco, você está lá em cima, você vê o tanque lá embaixo, né? Então, um anjo descesse e movimentasse as águas. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez que agitava a água, sarava de qualquer doença que tivesse.
E estava ali um homem enfermo, jazia 38 anos. Quantos anos? 38. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que ele estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: quer ser curado? E ele disse: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou descer, o outro já desce antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não é lícito que você carregue a cama. Olha lá. E aquele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram eles: quem é o homem que te disse: toma o leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado por haver muita gente no lugar. Para aí. Ele foi curado. Ele estava naquele tanque há 38 anos. Jesus sabia que ele estava naquele tanque há 38 anos. Mas ele nem sequer tinha ouvido falar de Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré, sem que ele tivesse demonstrado coisa alguma, o curou. Deus teve misericórdia dele e o curou, para nos mostrar algo muito bonito, que é para a gente abrir o nosso olho. Primeiro, você já está curado, sem mesmo ter conhecido a Jesus. Ele já pagou pelos teus pecados, e Ele já conhece todas as tuas histórias, todo o teu caminho, todos os teus erros, todos os teus enganos. Ele sabe quem é você. Quer ver? Preste atenção no texto bíblico, vamos seguir. 14. Mais tarde, Jesus encontrou ele aonde? No templo. Olha que já estás curado. Jesus dizendo para ele: não peque mais, para que não te suceda. Fica quieta aí, para aí, 14. Não peque mais, para que não te suceda coisa pior. Quem perguntou para ele quem o tinha curado? Os fariseus. Os fariseus acusaram o homem que o curou de ter burlado o sábado, de ter pecado contra a lei. Esse homem havia sido curado de uma doença que o deixava paralítico por 38 anos. Esse homem ficou naquela cama parado por 38 anos, porque quando ele estava parado ali, ele não estava fazendo fofoca nenhuma. Jesus chega, encontra com ele no templo e diz: olha, vejo que você está curado. Mas o que aconteceu? Ele recebeu uma cura física. Ele precisava ter tido um encontro na alma com Jesus. Tem muitas pessoas que recebem curas no físico, mas para que você tenha a alma transformada, você precisa ter um encontro no Espírito com Cristo Jesus e decidir jogar coisas da tua alma para fora. Ele estava andando no seu corpo, presta atenção, mas o seu espírito não havia se conectado com Deus. Eu jamais ia lá nos fariseus falar de Jesus, se eu vi que eles estavam com maldade com o cara que me curou. E eu protegeria quem me curou. Quem protegeria?
Eu não ia chegar correndo nos inimigos que queriam pegar aquele que me havia mandado pegar a cama no sábado. Aí Jesus encontra com ele e diz: não peques, porque para que não te suceda coisa pior. Veja o versículo 15. O homem retirou-se e disse aos judeus que tinha sido Jesus. Versículo 16, olha aí. E os judeus perseguiram Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Quantos de nós, presta atenção, temos um encontro com Cristo e somos curados? Há centenas de milagres, porque é prazeroso para Deus curar. Deus tem prazer em dar a cura, Deus tem prazer em dar o milagre, Deus tem prazer em restaurar, Deus tem prazer em libertar. Quantas pessoas curadas nós temos por Jesus que continuam lá fora pecando, adulterando, mentindo. Eu estou ilustrando aquilo que eu estou mostrando para vocês desde o começo. Só o fato de ter recebido um milagre não quer dizer que você vá para o céu. Deus me deu um milagre, Ele deu um milagre porque Ele te ama, Ele deu um milagre porque Ele fez por amor dEle mesmo, Ele deu um milagre porque Ele quer que você conheça a bondade dEle, para que você possa ter um encontro espiritual com Ele, mudar a tua alma, teu espírito. O milagre é uma porta para que você diga: não, eu preciso, o amor dEle me constrange, e por amor a Ele que me curou, por amor a Ele que me libertou, por amor a Ele que me tirou das drogas, por amor a Ele, eu vou retirar o lixo que eu armazenei em mim. Você armazenou. Uma pessoa pode ter te violentado, mas a decisão de guardar essa violência é nossa. Uma pessoa pode ter te traído, mas você poderia pegar aquele saquinho, perdoar aquela pessoa, amarrar no saquinho, mandar ela embora e continuar a tua vida e ser feliz. Mas a gente decide guardar aquelas coisas e continuar a fazer a mesma coisa e reagir da mesma maneira. Nós decidimos guardar coisas em nós que nós precisamos, em nome de Jesus, botar para fora. Agora, esta criatura, a mulher lá, prostituta, Jesus não a conhecia e a livrou da morte. Este homem, Jesus não o conhecia e o sarou, e disse para ele: vai aí, ó, não peca, viu, porque pode acontecer coisa pior. Mas não aguentou, né? Saiu falando e arrumou para Jesus um baita de um problema que culminou na cruz, que foi a maior heresia que eles encontraram com Jesus, foi Jesus ter fazendo milagres no sábado. Como que nós temos nos comportado? O que nós temos feito com a nossa vida? O reino de Deus está aqui, Mateus 3:2, põe aí. O reino de Deus, cara, que coisa linda que é o reino de Deus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino de Deus está próximo. Nós temos que nos arrepender. Viver no reino, cara, é muito bom demais da conta viver no reino. Olha para mim, o reino de Deus tem provisão. O reino de Deus tem sobrenatural. O reino de Deus, a gente vive em outra dimensão. Quem conhece o reino vive em outra dimensão. É outra história. Quem conhece o sobrenatural de Deus é outra história. É ou não é, Quito? Outra coisa. Existe um antes e depois de Cristo na nossa vida. E se não tem um antes e depois de Cristo, é porque não tem um antes e depois, ainda estamos no antes. Existe o antes e depois. Se nós não nos arrependemos, nós ainda estamos no antes, porque o depois só acontece depois do arrependimento, depois que a gente enxerga os nossos pecados, depois que a gente perdoa, porque não existe Cristo em nós, se a nossa casa ainda é um depósito de lixo, uma fossa. Não existe Cristo em nós, se nós estamos enganando a nós mesmos, e não estamos buscando uma remissão. O reino de Deus está próximo, está aqui. Isso João Batista falava, Jesus disse: o reino de Deus é chegado, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está em nós, mas não se manifesta em nós. Por quê? Porque nós não podemos estar em dois reinos ao mesmo tempo.
Eu não posso estar, ou eu pertenço a um reino, ou eu pertenço ao outro. Eu não posso ter dois senhores. Tem o senhor da fossa e o senhor da cristaleira. Eu não posso querer que o senhor da cristaleira se manifeste dentro de uma fossa. Nós temos que escolher. Não existe liberdade para cativos se o próprio cativo não decide se arrepender. E a palavra arrepender-se, né? É parar de ficar. Sabe por que hoje o pecado está virando moda e iniquidade? Porque eles estão fazendo muita propaganda do pecado. Cara, quem viu a propaganda do Burger King? Gente, se a gente for comer no Burger King, é porque a gente realmente não tem juízo na cabeça. Porque usar o dinheiro que eles usaram, do pão que eu comi, para perverter a mente das crianças, e o pior, querido, não pense você pode ter uma adolescente dentro de casa, que você traz na igreja, que já está assim, com a mente toda confusa, porque as escolas foram tomadas por esse bando de corja. Foi feita uma estrutura para tornar o Brasil um país socialista, e nessa estrutura o primeiro projeto era colocar quem? Os mentores de escola, os reitores de escola, os cabeças de escola, ensinando ideologia. Você viu ali a mentoria do inferno, a mentalidade que é aquilo ali. Não tem como nós pertencemos ao reino de Deus, se nós pensamos como eles. Deus não erra, nunca errou, não falha e nunca falhou. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Pronto, e é assim. A mulher sem o homem não produz filho. É muito lindo ver esses filhos aí, gerados no ventre. Eu quero chegar na adolescência. Quem é meu pai? Teu pai é o fulano, mas o fulano é mulher. Qual o esperma da qual eu nasci? Ser humano é ser humano, filho. Ninguém quer ser filho de chocadeira. Essas crianças agora é lindo a gente ver, maravilhoso de ver, mas as frustrações. Eu não queria ser comprada num banco de esperma. Eu tenho pai. Mas nós estamos o quê? Na nossa mentalidade se corrompendo. A igreja está começando a aceitar coisas e transformando a cristaleira num esgoto. A gente vai aconselhar a mocidade, é complicado. Aborto, a mulher é dona do corpo. Posso ser dona do meu corpo, mas não sou dona do corpo que está dentro de mim. Que isso? Crente defendendo aborto, pastores escrevendo livros. Falo aqui porque tem documentário aí. Pastor, o bispo Edir Macedo defende de cara limpa o aborto, dizendo que tem sim, que criança rejeitada nenhuma dá certo na vida, que tem que matar no ventre para não estragar a sociedade. Só procurar, está na internet, eu não estou mentindo. Bispo Macedo é contra o aborto, põe lá para você ver. A barbaridade, a mãe dele cometeu 17 abortos, mas o 18º nasceu, e hoje é a favor do aborto, porque está vivo, né? Os outros 17 com certeza não são. Todo mundo que defende o aborto, defende porque está vivo, porque os que não nasceram não estão defendendo, nem direito a viver tem. Então, querido, olha aqui para mim. Precisamos, iluminados sejam os olhos do nosso coração. Pastor Samuel pregou ontem sobre os sofismas, na quinta-feira, sobre os sofismas. A palavra de Deus, ela é poderosa para destruir qualquer tipo de sofisma, de argumento que o diabo possa ter contra Deus. E nós muitas vezes não vamos conseguir ser livres dos cativeiros da alma se nós não entendermos à luz da palavra de Deus que muito lixo tem que sair da nossa casa, da nossa boca, do nosso palavreado. Ou somos de Deus,
e morremos com Ele, porque não existe meio termo. Não tem como meio Deus, meio diabo. Não tem como eu ter duas cabeças. Deus é minha cabeça. Eu tenho que ter uma cabeça, porque se tiver duas já é monstro. Eu não posso ir pela cabeça do reitor da escola, nem dos professores. Gente, eu não sou a favor. Quem me conhece sabe o que eu vou falar agora. Quem me conhece sabe o que eu vou falar agora. Ninguém mais aqui tem autoridade para falar do que eu. Eu trabalho com pessoas que foram envolvidas com crime. Eu recupero pessoas que viveram no mundo do crime. Olha para mim. Eu recupero essas pessoas. Eu tenho amor por essas pessoas. Eu conheço a história dessas pessoas. Então eu posso falar com propriedade, porque eu recupero pessoas. Sim ou não? Rapaz, mas tem uma pessoa em surto psicótico endemoniado, que já matou, estuprou, esquartejou, e está fazendo. E o que é que as pessoas estão se levantando para fazer? Vigiar o policial que está indo atrás. Para que se o policial agir com violência com ele, cara, nós temos que decidir o que nós somos. Somos o quê? Quem está entendendo que o mundo virou a cabeça? Quem entendeu? O cara matou o Keidson. A família do Keidson não tem mais provisão. Mas o cara que foi preso, o governo paga pensão para os filhos dele. Por que não para o filho que ficou sem pai? O mundo está virando uma verdadeira lixeira. Presta atenção na pastora. E nós não percebemos o quanto lixo tem entrado em nós. Nós não percebemos o quanto nós temos nos corrompido. Não tem que comer em Burger King. Estão atacando as nossas crianças. Nós não temos que ficar assistindo Rede Globo, BBB do inferno. Vá se converter, meu filho. Porque a Rede Globo deliberadamente luta contra o cristianismo, prega o homossexualismo na cara dura. E agora estão com estratégia de pegar gente que tem 5 milhões de seguidores, para quê? Tentar salvar a sua audiência. E quem que está lá? Crente. Nós precisamos nos posicionar, porque a gente não percebe que já chegam os lixos que vieram dos nossos antepassados. Olha para a pastora, já chegam os lixos que vieram pelas pessoas que nos machucaram, já chegam os lixos que vieram pelos erros que nós cometemos, e ainda por apoiar as coisas que Deus não apoia, mais lixo. Deus nos ama tanto, que Ele cura as nossas dores, mesmo antes da gente ter um encontro com Ele. Ele nos quer tanto, que Ele nos dá presentes, gratuitamente, por amor a Ele mesmo, porque Ele limpando você, é Ele que vai ficar feliz. A felicidade de Deus é que você vá bem. A felicidade de Deus é que você conquiste. A felicidade de Deus é que você cresça, que você domine, que você opere milagres, sinais e maravilhas. A felicidade de Deus é que você seja um doutor renomado, como você tem essa felicidade. Mas se você não for para a faculdade, nem que Deus queira, você se torne médico. Se você não vier o arrependimento, se você não vier a presença, se você não colocar teu coração aos pés do Senhor, se você não procurar o Espírito Santo, essa sujeira toda vai estar dentro de você, e você vai ser engodado no sofisma das trevas, e daí vai perguntar: por que até fui curado, mas não tenho paz? Por que fui curado, mas não prospero? Por que as coisas acontecem com aquele e não acontecem comigo? Depende do que você decide ser. E por aqui eu termino hoje. Olha para mim. A palavra de Deus que determina o que é certo e o que é errado. A palavra de Deus que determina o que eu posso e o que eu não posso. E quando eu obedeço essa palavra, eu cresço, eu prospero, eu conquisto, eu alcanço bênção sem fim. Mas a pergunta minha hoje para você: quer ser liberto? Quer ser livre? Então diga para mim assim: não depende só de Deus. Quem entendeu? Quem entendeu?
Quem tem que ter uma atitude? O doutor Jesus Cristo, o doutor Espírito Santo, estão aqui para nos curar. Eu trago a palavra para iluminar os teus olhos. Eu trago a palavra para trazer luz para o teu coração. O que fazer com essa palavra? Sabe o que eu desejo? Em nome de Jesus. Eu desejo que você tome essa palavra hoje. E eu desejo que você vá buscar a presença do Espírito Santo com ela. E eu desejo que os teus olhos espirituais se abram. Que o teu coração consiga ver as coisas como Deus vê. E eu desejo de todo o coração que, se há um depósito de lixo dentro de você, que seja desativado hoje. E que uma cristaleira de testemunhos, de boas lembranças seja colocada no lugar. Eu desejo de todo o coração que seja livre a tua alma e que você vá bem em todo o caminho. Porque mesmo antes de você chegar à presença do Pai, Ele já havia pago todos os teus pecados. Você é que decide deixar Ele levar eles embora.